Eu tenho sempre a sensação de que eu não tô fazendo o suficiente, que eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa. Olá, buenos dias, começando mais um vídeo por aqui, mais um vídeo da minha semana. Quero gravar os próximos 3 dias, comecei hoje uma nova rotina, venho de uns dias assim, de umas semanas, de uns meses, um pouco preguiçosa, não tava conseguindo acordar cedo, cedo no sentido de mais cedo do que eu tenho que acordar normalmente, porque cedo eu acordo todos os dias. Mas eu gosto desse tempo do silêncio da manhã, sabe? Hoje eu comecei essa rotina, comecei acordando um pouco mais cedo e já fez diferença na minha manhã. Fui treinar, acabei de voltar, hoje eu aumentei carga também, tô focada na academia, então são 8 horas da manhã e eu já tô assim, várias coisas. Comecei nesse dia, animada, amo começo de semana, amo segunda-feira e vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser. Agora eu vou fazer meu alongamento, vou tomar banho e preciso começar a trabalhar no meu livro. E é isso, vou mostrando pra vocês um pouco desse dia e dos próximos 2 e a gente vai conversando enquanto isso.
Oiê, cheguei em casa agora. Agora são exatamente 10 para as 2 da tarde. E o que eu fiz essa manhã? Desapareci a manhã toda porque passei a manhã trabalhando no Onde Está a Aurora, que eu tô fazendo alguns ajustes que eu preciso nele para eu conseguir fazer a tradução. E então passei a manhã trabalhando nele. Eu tenho trabalhado 2 dias na semana e eu tenho sentido que não tá sendo suficiente, que eu preciso de mais tempo. Mas um tempo que eu não tenho. E falando nisso, se você não leu Onde Está a Aurora ainda, o meu livro autopublicado deu o maior trabalho, tá dando bastante trabalho, mas é um projeto que eu amei trabalhar nele e amo essa história. Vou deixar no box de informações o link para vocês. Tá disponível para compra, tá disponível no Kindle Unlimited para os assinantes de graça. E é isso. Leiam meu livro, avaliem meu livro, quem leu o meu livro, porque as avaliações são muito importantes, tanto para divulgação como para feedback para mim mesmo, saber o que vocês estão achando. O que mais? Passei a manhã então trabalhando nisso, almocei, fui no dentista, acabei de voltar do dentista. Tô de saco cheio do dentista, eu já fui tantas vezes esses últimos dias no dentista que não tá escrito, já cansei. Achei que hoje ia ser a última consulta que eu ia precisar ir lá porque eu tô com problema no dente. No fim das contas, não, tem que ir amanhã. E nem vou ir pensando que vai ser a última, porque as 3 últimas vezes que eu fui lá achei que ia ser a última e não foi. No fim das contas foi isso. Começou a esquentar aqui, tá 21 graus. E eu saí com frio, porque aqui em casa ainda tá naquela temporada que dentro de casa é frio, fora é calor. E você nunca sabe que roupa colocar. E aí coloquei um casaco. E tava um calor. Aí voltei, agora até tirei o casaco, mas já me dá frio, aí eu tenho que colocar o casaco de novo. Essa manhã, enquanto eu fazia meus exercícios, eu estava pensando, são os últimos 3 dias deste mês de abril. Os 3 últimos dias são os dias que a gente precisa resetar para o novo mês começar. Então, esse vídeo basicamente será um reset de abril para começar maio. E se você quiser me acompanhar, já fiz o meu alongamento. O desafio do alongamento também são os últimos 3 dias do desafio de abril. Já temos, assim, mais ou menos ideia do que vai ser em maio, mas enfim, volto em breves. Até depois da manhã eu conto pra vocês como que vai ser o desafio de maio. Agora, o que eu preciso fazer? Não posso comer por enquanto, porque ela mexeu no meu dente, falou que eu não posso comer nada. Na verdade, não que eu iria comer alguma coisa agora. Não vou, mas só pra enfatizar, pra eu não esquecer. Eu vou tirar a roupa do varal, vou estender uma roupa que eu acabei de lavar. Eu comecei a fazer aqui em casa uma faxina por cômodos. Eu já fiz lá no meu quarto, eu já fiz nas sacadas, falando nisso, a sacada já precisa de outro. E fiz nos banheiros. Agora, faz 2 semanas que eu tô tentando fazer aqui na sala. E não tô tendo tempo pra nada, Isso até foi um assunto de conversa na terapia, porque eu tenho muito me autocriticado, porque como eu fico em casa e trabalho de casa, eu tenho sempre a sensação de que eu não tô fazendo o suficiente, que eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, ou que eu não sou boa o suficiente, ou que eu, enfim, várias questões, assim, de gente atrapalhada. E levei, claro, isso pra terapia e a gente tava trabalhando nisso na última sessão. E eu realmente tenho me sobrecarregado, colocando muitas coisas pra eu fazer no dia, passando o dia inteiro cronometrando meu tempo, sendo que eu justamente tenho o privilégio de decidir o que fazer e ter mais flexibilidade. Eu não faço isso, eu sou que nem uma carrasca comigo mesma. E aí estou trabalhando pra flexibilizar mais as coisas, assim, não me cobrar tanto sobre as minhas atividades e nem me sobrecarregar colocando mais coisas em um dia que eu já tenho bastante pra fazer. O que eu quero dizer com isso? Que não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque, por exemplo, esse fim de semana mesmo eu não estudei e aí eu fiquei hoje quase caindo num círculo de autocobrança de que eu não fiz o suficiente. E, enfim, coisas do tipo.
Mas é isso. Um dia de cada vez, trabalhando nas nossas neuras e nas crises individuais para ser um pouquinho melhor no próximo dia. Então, o que eu vou fazer? Devaneios, gente. Devaneios, compartilhando um pouco das minhas questões. Contando com isso, eu falei que eu almocei. Antes de eu ir pro dentista, eu fiquei uns 20, 30 minutos. 30 não, acho que 30 foi muito. Mas uns 20 minutos, 25, jogando videogame. Voltei a jogar videogame, que isso foi uma das coisas que eu me propus a voltar a fazer, porque eu não tenho lido, eu não tenho jogado, eu não tava nem pintando, não tava fazendo nada. Até o desenho, que eu tô agora muito na vibe de desenhar, eu tava me colocando como obrigação e meta, estudar desenho. Sendo que era uma coisa divertida de estar fazendo, eu tava fazendo com que não fosse. Então eu falei, não, pera, eu sozinha não, né? Eu e a terapia. Falei, não, preciso voltar a esse lugar de ter pequenos prazeres no dia e flexibilizar mais as coisas, sendo que eu posso fazer isso. Se eu ainda fosse um regime CLT que você não tem o que fazer mesmo, você tem que estar naquele lugar, era uma coisa, mas eu posso flexibilizar e eu tenho sido pior comigo mesma do que quando eu trabalhava um contrato. E aí eu terminei de almoçar, fui jogar um pouco de videogame e foi muito gostoso. Estou jogando o Stardew Valley de novo, amo aquele jogo, amo demais. Relaxando um pouco. Agora então, mas bora, que eu não tô sabendo se minha linha de raciocínio tá fazendo muito sentido. Vou tirar a roupa do varal agora, vou estender a outra roupa. Eu falei da questão da faxina aqui que eu tô postergando. O que eu tô pensando, que talvez eu vou pegar as coisas por partes, porque assim vai fluir. Porque se eu imaginar tudo que eu tenho pra fazer aqui, num único dia, eu não vou fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar por partes. Eu vou ou pegar o sofá pra limpar, ou eu vou pegar o armarinho de café pra limpar também e deixar organizadinho. No dia de hoje, depois eu venho mostrando. Quem sabe durante esses 3 dias eu consigo fazer essa faxina completamente, assim, o bichinho me pega e eu consigo dar cabo nesse negócio. E depois eu vou ver o que eu vou fazer ainda, porque eu tenho que estudar francês ainda hoje, eu tenho que estudar um pouco do meu estudo bíblico. Amanhã tem reunião com as meninas também. E é isso, gente. Bora, porque ainda que eu esteja sabendo que eu preciso ter mais tempo de qualidade comigo mesmo e com as minhas coisas que me recarregam, eu ainda tô no processo. Vai levar um tempinho isso. Mas é isso, bora. Oiê, tô aqui com meu matcha, fazendo meu estudo bíblico. Queria compartilhar uma coisa com vocês que eu tô estudando essa semana, Gênesis 16, que ele vai falar sobre o nascimento de Ismael. E quem é Ismael e um breve resumo dessa parte do texto para eu conseguir chegar onde eu quero compartilhar com vocês. Essa parte da história aqui, ela fala sobre Abraão e Sara, que eles tinham a promessa de Deus de que eles teriam filhos quando que Sara era estéril, mas Deus dá essa promessa de que eles seriam pais de nações. E aí, o que acontece? Se passaram 10 anos desde que Deus deu a promessa para eles e Sara começa a ficar doida. Isso é a minha tradução para vocês do texto. Quem quiser acompanha Gênesis 16, que vai ter na íntegra exatamente o que a palavra diz. E aí ela fica, assim, caótica, porque se passou tanto tempo e ainda ela não viu acontecer a promessa. E naquela época era muito cultural e importante a fertilidade da mulher, porque era a partir da fertilidade dela, a geração de filhos que dava sequência àquela família, aquele legado. E quando a mulher não era fértil, ela se sentia
menosprezada, ela não tinha esse lugar de reconhecimento na sociedade. Enfim, ela estava velha, ela passou a vida inteira dela crendo que ela era estéril, mas ela tinha uma promessa de Deus de que ela seria mãe. Só que nesse momento, eu acho que ela, como qualquer mulher e qualquer ser humano, ela se desespera, porque já passou tanto tempo que ela não viu acontecer, e o que ela faz? Ela começa a agir na força do braço dela, sem ir ao Senhor para perguntar se aquilo seria ideal ela fazer ou não. E ela entrega uma das servas dela para o marido, para que a partir da serva ela tivesse filhos, o que era também comum naquela época, naquela região, enfim. E aí, o que acontece? Ela entrega a serva engravida, e a partir desse momento existe esse lugar de ruptura entre a relação das pessoas. Porque ela fez algo que ela não deveria ter feito, porque Deus já tinha falado para ela que a partir dela e de Abraão viria toda uma descendência, só que ela se perde no meio do caminho pelo tempo de espera. E aí o que acontece? A serva passa a se sentir superior a Sara, e Sara se sente mal por isso, porque já basta ela ter toda aquela questão de não conseguir ter filhos, de estar ali esperando e tudo mais, e agora não só ela tinha um problema, que no fim das contas nem era um problema, porque Deus já tinha dado a solução, já tinha dito sobre aquilo, mas ela arrumou um outro, porque ela fez as coisas de acordo com a cabeça dela, as próprias forças, ela estava tentando ajudar Deus. O que acontece? Ela vai até o marido, vai até Abraão e reclama sobre o acontecido, e ele joga a responsabilidade para ela resolver, que ela pode fazer o que ela quiser com a serva. Se omite da situação e de sacerdote ali daquele lar. E aí, Sara começa a tratar muito mal a serva e a serva foge. E aí que chega o ponto que eu quero falar com vocês. Que nesse momento aqui, lá no verso 7, fala assim: o anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Hagar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E eu achei muito forte esse verso, porque Deus é um Deus que ele vai de encontro aos rejeitados, dos que estão em sofrimento, mesmo em meio ao caos, ao deserto, às adversidades. Ele vai até essas pessoas com compaixão. Isso eu achei muito lindo, porque nesse verso chega até ela e chama ela pelo nome. Ele conhece quem ela é. Ele sabe tudo sobre ela. Aqui, o mais interessante ainda disso tudo, ele faz duas perguntas. Na Bíblia a gente vê muito Deus fazendo perguntas. Ele não chega e fala, você faz isso, que não sei o que, não sei o que. Não, ele pergunta. Ele te gera esse lugar de você parar, confrontar o seu coração. E nesse lugar aqui, Deus pergunta, de onde você vem e onde você vai? E aí ela, no verso seguinte, ela apenas responde, eu tô fugindo de tal lugar. Ela só consegue ver o passado. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro. Ela tem essa desorientação sobre o futuro. E aí a gente vê que nos versos seguintes, o anjo ele fala para ela voltar de onde ela veio. E aí é interessante a gente pensar aqui que Deus sabe de onde ela tá vindo, sabe que ela estava num lugar difícil, pede para ela voltar e ainda declara coisas para ela. Ele dá promessas para ela também. E aqui a gente entende que Deus, às vezes, ele vai nos pedir para enfrentar situações difíceis na vida. E não para punir a gente, mas para transformar o nosso coração, para nos proteger de algo ainda pior. E nesse processo, ele vai tratar o nosso coração, ele vai tratar nosso orgulho, ele vai tratar a nossa humildade, para que a gente tenha um crescimento espiritual e para que a gente consiga acessar o lugar de promessa que ele tem para nossa vida. Achei muito, muito profundo essa parte aqui e eu queria compartilhar com vocês. E agora eu vou estudar mais um pouquinho aqui, depois eu volto.
Oiê, terça-feira, acabei de sair da minha reunião com as meninas de estudo bíblico e tô indo na academia. Gente, desde ontem, a hora que eu fui no dentista, que eu tô errando a roupa, porque dentro de casa tá um frio e fora de casa tá um calor. Por enquanto tá de boa, porque acabei de sair de casa ainda tô com o corpo fresco, mas já sei que eu vou ter que tirar a blusa em 3, 2, 1. Enfim, tô indo na academia. Bom dia pra vocês. Academia inteirinha só pra mim na hora do almoço. Olha que bênção. Olá. Acabei de voltar da minha corrida. Olha o estado do cabelo. E hoje, gente, eu desapareci. Fui no dentista, eu estudei, fiz várias coisas e até pintei. E simplesmente desapareci. Enfim, tem dias que são assim. Tô aqui agora pra falar o seguinte, que eu tô fazendo um cronograma capilar pré-verão, que eu tava sentindo meu cabelo muito sem brilho e um pouco arrepiado, sabe? Um pouco com frizz. E aí eu falei, bom, acho que precisa dar uma hidratadinha, né? E aí montei um cronograma capilar mais focado em hidratação e um cronograma capilar preguiçoso, que é 2 dias na semana. E hoje é um dia deles. E aí, hoje é justamente aquele dia de que você lava o cabelo, mas pensando, putz, amanhã eu vou treinar e ele vai sujar de novo. Você vai, assim, não vai ficar tão bom. Mas a vida, né? A vida da pessoa que faz exercício físico é lutar com o cabelo sujo. E aí eu vou fazer então o meu cronograma capilar hoje. Hoje é dia de hidratação e eu vou usar esse conjuntinho aqui da Prolonger, da L'Oreal. Tá quase acabando meu creme. Triste. E é isso. Isso que eu vou usar hoje nesse cabelinho. E aí eu vou finalizar o cabelo com a meia, que é aquele fazendo aqueles cachos sem calor, né? Sem usar a fonte de calor, que você dorme com a meia. E aí eu volto pra mostrar como que eu tô fazendo. Eu sou do tipo do time das pessoas. Ai, embolou. Agora danou. Sou do time das pessoas que se incomoda com coisa na cabeça enquanto dorme, ainda que é só a meia. Mas eu durmo super mal. Só que ficou o resultado bonito, né, no outro dia. E aí a gente paga pra ficar bonita. Paga o preço pra ficar bonita, pro cabelo ficar bonito. Ainda que eu vá no CrossFit amanhã, na aula de CrossFit amanhã, e o cabelo vai ficar meia boca. Mas é isso. A vida, né? Consequências. E é isso, gente. Hoje o dia foi bom. Fui no dentista. Lembra que eu falei, tomara que não vou criar expectativas que amanhã vai ser o último dia. No fim das contas, eu criei expectativas e não era o último dia. A dentista falou que eu vou precisar ir lá mais umas 3 ou 4 vezes. E é isso. Realidades da vida. Vamos correr hoje. Hoje foi a primeira vez que eu corri 3 km direto desde que eu voltei a correr. E foi muito gostoso. E além disso, corri com o Igor, que foi ainda mais legal e gostoso. Muito bom. É isso, gente. Vou tomar banho, depois eu volto a hora que eu for finalizar, porque eu ainda tenho que estudar francês ainda hoje. E agora são 9 horas da noite, louca. É isso. Depois eu volto, ou talvez eu volte só amanhã. Não sei, vamos ver.
diretamente da minha sacada. Hoje é quarta-feira, voltei do CrossFit, fiz almoço, a cozinha tá até zoneada. Tô aqui esperando o Igor pra gente almoçar, que ele tá no trabalho ainda. E o que eu queria falar é que dei uma organizada aqui na sacada e hoje é a primeira vez que a gente tá usando pra almoçar na temporada 2025. Eu amava o ano passado que a gente vinha fazer as refeições aqui fora, porque é bem gostoso, a vista é linda. E primeiro dia dessa temporada. O almocinho tá aqui e a vista. Gente, fiz uma misturinha aqui. Água morna, bicarbonato, uma colher de bicarbonato, uma colher de detergente. Aí tinha que pôr álcool. Coloquei um pouco de álcool que eu tinha aqui. E um pouco de amaciante. Não tem amaciante, eu coloquei umas bolinhas de cheirinho da roupa. Vamos ver o que vai dar. Vou tentar limpar o sofá. Começar a faxina dessa sala aos poucos. Hoje eu vou pegar, só tirar o pó de algumas coisas e limpar o sofá. Hora do job. Igor fazendo janta. 8h30 da noite. Parece que começamos, gente. Temporada claridade até quase 11 horas. Dá uma olhada no hamburgão que o chefe brasileiro Furlan fez pra gente jantar hoje. Tô exausta, gente. Depois da faxinona do sofá. Oiê, vim aqui antes de finalizar esse vídeo, porque eu já estava esquecendo de finalizar o vídeo, para falar algumas coisas com vocês. Primeiro, terminei a minha pintura que tava há algum tempo pintando ela, depois eu vou mostrar. Segunda coisa, eu tava editando o último vídeo que saiu no canal e foi um dos vídeos engavetados que eu falei que eu vou intercalando aí, soltando vídeos que eu já tinha gravado, e eu justo estava falando sobre os meus planos de leitura, estava falando sobre as minhas metas de leitura pro mês de fevereiro, citei algumas coisas aí e queria conversar um pouco a respeito disso. Já vou aproveitar o embalo para já sanar essa questão em aberta. Eu nem tinha parado para reparar porque ainda sigo numa ressaca literária, lendo bem pouco. Eu acho que é porque eu tô trabalhando muito nos meus próprios livros e aí eu gasto muito mais tempo escrevendo e lendo e revisando as minhas histórias, que o tempo que me sobra eu não tô muito afim de ler. E sem contar que eu não tô lendo livros parecidos com o que eu tô escrevendo, para não dar conflito de histórias e ideias. Então, assim, é a forma que eu tenho visto que funciona trabalhar assim. E o que foi justamente o que aconteceu em janeiro e fevereiro e março, mais ou menos. Só que falando sobre fevereiro, eu nem tinha ideia o que eu tinha lido, o que eu tinha deixado de ler, porque eu não tô focada nisso, tô focada no meu trabalho de escritora, então não tô focada no tanto que eu tô lendo. Só que também é uma coisa que eu entendi, que eu preciso recarregar também esse meu potinho de criatividade, recebendo artes de outras formas, filmes, leitura, para que eu não tenha um bloqueio criativo. E eu tava negligenciando isso totalmente, né? Tava muito focada na minha história, nos meus trabalhos e não tava também recebendo inspirações. No fim das contas,
Fevereiro foi um mês que eu li bastante, eu não esperava que eu ia ter lido bastante dessa forma, que eu acabei de ver aqui, que eu fui justo, eu editei o vídeo e falei, deixa eu ver quanto que eu li, se eu realmente cumprir com essas metas que eu fiz aqui diante de todos. E no fim das contas só ficou um livro que eu não li, que eu tinha planejado ler amanhã e outro amanhã, acho que é isso o nome do livro. Esse eu não li, mas tá ali, que eu quero começar a ler ele em algum momento. Mas as outras metas, eu consegui batê-las, e isso foi muito bom. E eu gostei dessa estratégia de, não como uma meta, mas não assim uma coisa tão rígida, porque eu tô fugindo de coisas rígidas que eu já comentei com vocês no começo desse vídeo sobre a minha terapeuta falar que eu tenho que parar de ficar colocando regras e restrições nas coisas que é para ser prazeroso para mim. O que eu li no mês de fevereiro, que assim foram um total de 5 livros, e fiquei super feliz de ter lido tudo isso, porque eu não imaginava que eu tinha lido tanto, juro mesmo, e fiquei contente, porque realmente eu li assim sem perceber, então foi uma coisa que foi um mês muito bom. O primeiro deles foi Eu e a Minha Boca Grande, que foi o meu livro devocional. Eu falei que eu quero nesse ano ler pelo menos um livro devocional por mês, e eu li esse livro no mês de fevereiro, e ele fala sobre a gente falar tudo que vem na cabeça, sobre a nossa boca, as nossas falas, elas causarem a maior parte dos nossos problemas na nossa vida. E a gente sabe também que é bíblico, que tá lá em Mateus 15:11, que contamina o homem é o que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Então a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente fala. Tem coisas bobas que a gente pronuncia, tipo, sou burra, eu não vou conseguir, esse tipo de coisa, que no dia a dia a gente pensa não é nada, mas tem peso sobre as nossas vidas. No fim das contas, li esse livro, é da Joyce Meyer, gosto muito das ministrações dela, gosto muito dos livros dela, porque ela é bem direta, ela é bem assim, acho que eu me identifico com a personalidade de papum, não fica de muito rodeio, e muito bom, gostei do livro. Eu dei 3,5 estrelas, porque, assim, gostei, mas não foi, assim, também aquele uau, mas muito bom, eu recomendo. O segundo livro que eu finalizei no mês de fevereiro foi justamente aquele que eu comecei a ler no vlog passado, e ele chama Sem Defeitos. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, que chama Elsie Silver, acho que é assim o nome dela, não sei se estou pronunciando certo, nunca sei se estou pronunciando certos nomes dos autores, mas enfim, é o que deu. E esse livro é uma série de livros dessa cidadezinha que chama Chestnut Spring, acho que é alguma coisa assim. E tem alguns livros. Eu comecei a ler o primeiro porque eu tinha visto uma indicação, e aí eu fui assim meio suspeita, falei, ai, será que é mais um daqueles livros que vai ter um montão de conteúdo apelativo? Porque é tudo assim, gente, os romances contemporâneos, e até cansativo, porque você espera ler alguma coisa divertida, que tenha um romance. O problema também não é falar alguma coisa de apelativa, alguma coisinha ou outra. Não é a minha questão. A minha questão é o livro inteiro passar falando do mesmo assunto e não tem conteúdo. É só cenas que são desnecessárias. No fim das contas, esse livro é um livro de romance contemporâneo. Ele é um livro mais voltado para o mundo cowboy, e eu achei isso muito legal. Vai falar sobre um cowboy, um peão de rodeio, se assim eu posso dizer, que ele é assessorado por uma agência, e lá nessa agência a filha do dono da agência vai ter que cuidar dele, porque ele tá dando muito trabalho nas mídias e tudo mais. E o livro é muito divertido, assim, é muito legal, é bem gostosinho de ler, tem algumas ceninhas assim que, enfim, a gente sabe como funciona, mas no geral eu achei que foi divertida a leitura, gostei, tirando essa parte que a gente sabe que é apelativo e demais em todo lugar. Eu gostei do livro e dei 3 estrelas pra ele. O fim do livro foi tão divertidinho, foi tão legal, eu gostei da forma que a escritora ela fechou a história, que eu falei, preciso pegar o próximo, porque eu amo isso, gente, eu amo isso, eu amo demais quando a história ela tem várias pessoas envolvidas ali,
e você tem justamente essa série que cada livro vai falando de uma pessoa. Amo isso. Espero fazer isso nos meus livros algum dia. E falando nisso, se você ainda não leu Onde Está a Aurora, tá esperando o que pra fazer isso? Vou deixar o link no box de informação, porque é um romance contemporâneo, um romance natalino, um romance com muitas camadas. Leia e me conte o que você achou da história. Então, o terceiro livro que eu li foi justamente o segundo volume dessa série, e ele chama Heartless. Agora eu não sei se eu li ele em inglês, se eu li ele em português, não sei. No fim das contas, só sei que eu li o livro, e esse livro, ele vai falar... Porque é muito engraçado, a gente tá ali dentro de um ambiente familiar, desses cowboys que tem a fazenda e tudo mais, e eles são 3 ou 4 filhos, não são 3. A gente vai ter a história do segundo filho aqui nesse livro. É um cara que é mais velho, é o filho mais velho, ele já tem um filho, ele foi abandonado pela mãe do menino, e ele tá precisando de alguém que vá cuidar do menino nas férias de verão, e é daí que vai vir a história. Acho que eu gostei mais desse livro no sentido de que ele é muito mais engraçado, porque eu amo uma comédia romântica que é divertida. Então, gostei mais dele nesse sentido, só que eu achei que esse livro já é um pouquinho mais de apelação. E eu vou dizer que parece que conforme os livros vão passando, a coisa vai piorando. E aí isso é um ponto total negativo, porque a história é muito gostosinha de ser lida ali quando você tá vendo a construção da história, a construção dos personagens, a relação entre eles, é muito legal. Mas aí do nada você perde um tempão ali numa cena que podia ser, eu não preciso ficar sabendo de detalhes, é só segue o baile. E aí a gente percebe que tem isso, e eu já percebi um padrão ali. Mas o livro eu gostei bastante, dei 3,5 estrelas pra ele. Se ele não tivesse esse tanto de coisa apelativa, pode ser que ele tenha até ganhado mais. Mas como a gente tem que falar a verdade, é isso. O quarto livro que eu finalizei foi A Empregada. Esse era o livro que eu tava lendo em inglês, e aí foi muito arrastado, porque eu demorei meses pra ler. Eu tava lendo com as minhas amigas, de um grupinho que a gente tem das amigas lá no WhatsApp, e eu fui a última a terminar. Uma vergonha, mas nesse meio tempo eu tive uma ressaca literária, eu tava escrevendo o livro e tava lendo esse livro em inglês, e não é um livro de romance que é muito mais fácil de ler e mais fluido pra rolar as coisas. Analisei o livro da Empregada, ficou super famoso aí, que ele é um suspense. Essa moça, ela vai trabalhar na casa de um casal, de uma família ali, e a gente já começa a história sabendo que aconteceu um crime, aconteceu uma morte, e aí que a gente vai começar a história pra entender até o momento que chegou ali pra acontecer aquela cena daquele crime. E é muito bom, assim, no fim das contas. Eu achei que tem muitas reviravoltas, o livro, ele te prende. Eu sinto que eu dei a nota que eu dei pra ele, primeiro porque eu demorei muito tempo pra ler, e aí eu perdia o fio da meada da história. Toda vez que eu voltava, eu ia, sabe, parece que não encaixava direito. Mas as meninas, as minhas amigas que leram, elas amaram, todas assim, já leram muito rápido. Talvez o problema tenha sido eu. Outro ponto que eu achei é que o livro, ele dá alguns indícios de que... Eu não sei se foi no fim do livro, algo assim, que todo mundo tinha que ser um pouco como a personagem do livro, e eu acho que ela tem muitos problemas. Eu acho que ele leva a gente a pensar, a ser guiada num caminho que eu não concordei muito. Mas não vou mais argumentar muito sobre isso, porque eu já nem me lembro. Tem coisa que eu prefiro deletar da minha cabeça pra não ficar guardando arquivo inútil. No fim das contas, dei 3 estrelas pra ele, e eu achei que a história foi bem legal, assim. É claro que tem algumas problemáticas aí, algumas cenas de traição, algumas cenas incentivando algumas coisas que eu não concordo, mas no geral a história foi muito bem escrita e ela realmente te prende. O último livro lido foi Você Vai Sair Dessa, que é um livro também devocional do Max Lucado, e eu ganhei esse livro da Silvana e fazia muito tempo que ela me deu. Foi, acho que, a última vez que eu fui pro Brasil que ela me deu, e eu não tinha lido ainda, e eu senti que
era o momento ideal de eu começar a ler ele, porque o começo de ano foi muito conturbado para mim por questão emocionalmente instável, fisicamente também, por a questão toda do pé, e eu precisava de algo assim que me levasse a compreender mais esse momento e tirar meu foco daquele lugar que estava dando tudo errado. E esse livro é justamente isso. Ele vai falar sobre várias questões sobre quando a vida dá ruim, em vários sentidos, e como Deus trabalha em cada área dessa. E é muito interessante, eu gostei demais da história. Eu dei 4,5 estrelas para ele. Eu acho que foi um dos melhores devocionais que eu li esse ano. E foi isso, gente. As minhas leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar não só esses 3 dias, esse reset para o mês de maio que está se iniciando. E eu me organizada na casa. Ontem eu fiquei muito cansada, por isso que eu nem apareci mais, porque fui treinar. O treino foi mortífero. Aí cheguei em casa, já aproveitei que tava animada, já dei uma geral na sacada, lavei banheiro, dei uma geral na casa, lavei, faxinei o sofá e comecei a faxina da sala, né, que eu vou por partes, setores. No fim do dia, eu tava exausta. Essa noite foi terrível pra dormir, porque eu tava com uma dor no corpo, tanto de treino como de cansaço, então não voltei mais. Mas aqui eu venho pra fechar esse vídeo e espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias comigo, saber um pouco das atualizações, as leituras que foram feitas nos meses que se passaram. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar de vídeo de rotina e tudo mais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!